O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidoras e servidoras do município. Hoje me ajudando na gravação Moreno, da SM Produções. Bom dia, o pessoal da rádio, do estúdio, internautas. Nosso companheiro Valíris, que falará daqui a pouco sobre o precatório do Fundef. Hoje são 22 de novembro de 2025. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje os nossos assuntos principais são a Assembleia Geral, que acontecerá no próximo dia 29 de novembro, o próximo sábado, e um relatório da Assembleia Geral Extraordinária sobre precatório do Fundef, que aconteceu na última quarta-feira, e também a participação do sindicato na tribuna livre da Câmara Municipal, também nesta última quarta-feira. Mas nós vamos começar aqui pelos nossos informes. Lembrando a você que nosso atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas, na rua Dias Ferreira, 103, na nossa sede. Também tem o WhatsApp, que atende pelo 997233133. O WhatsApp atende de segunda a sexta de 7 até às 14 horas. E tem também o 34410046, que atende de 7 às 17 horas. Tudo de segunda a sexta-feira. E nós lembramos a você que os nossos telefones, você pode marcar o seu atendimento, você pode pedir suas guias. Só lembramos que as guias mensais, as guias para consulta, ultrassonografia, mapa, holter, elas têm um limite, todo mês, então tem uma quantidade, e quando chega a esse limite, a gente encerra por aquele mês e abre de novo no primeiro dia útil de cada mês. E lembra também que existe uma fila de espera, gente, para esse atendimento do WhatsApp, porque é muito comum as pessoas mandarem mensagens no WhatsApp e achar que tem uma pessoa 24 horas exclusiva para atender o WhatsApp. E não tem, pessoal. Primeiro, tem uma fila no WhatsApp, porque é muita gente querendo atendimento e a gente atende um de cada vez. E segundo, pode ser que a Iracema, a nossa secretária que atende o WhatsApp, esteja em uma outra atividade, porque não é só do WhatsApp que ela cuida, tá? Então, quando você mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo uma informação, uma guia, qualquer coisa, você vai ser atendido. É só se aguardar um pouquinho, tá bom? E também, quando você pedir uma guia que não tiver mais, é porque o limite daquele mês já deu. Então, só no mês que vem. E nós agradecemos a compreensão de todos vocês, E a gente lembra também que estamos fazendo a nossa atualização cadastral, aqui na nossa sede. Você pode comparecer aqui, é rapidinho. Alguns minutos só, você vem, você atualiza o seu cadastro, não vai mudar nada na sua contribuição, não vai mudar nada no valor percentual que você contribui, é só para atualizar os seus documentos. E lembramos também que nós temos os nossos parceiros, a Prontomed, onde temos consulta médica, ultrassonografia. Temos parceria também com a Clinilab, onde a gente faz exames de laboratório
Temos parceria com o Quionda, onde você, filiado, tem 10% de desconto no consumo de alimento. Espaço Fitness, que você tem 10% de desconto nos serviços. A Farmácia Maia, você tem 10% de desconto em medicamento genérico e 5% de desconto em medicamento de referência. Na Ótica Reis, você tem 18% de desconto em todos os serviços da loja. E na Pedro Motos, você tem 10% de desconto na compra de peças de moto. Isso é para o servidor filiado, viu, gente? Todos esses nossos serviços de parceria, ele não se estende a dependentes, né? Nem seus filhos, nem seus cônjuges, a ninguém da sua família. É só para você. E não esqueça de fazer a sua atualização cadastral, né? E aproveitar das parcerias, né? Que você tem direito sendo filiado. E lembrando, pessoal, que esse programa é gravado, ele foi gravado na sexta-feira. Então, qualquer coisa que acontecer depois da gravação do programa, a gente reporta na semana que vem. E agora vamos ao edital de convocação da nossa Assembleia, né? Edital de convocação. Quem não luta pelos seus direitos, não é digno deles. É uma frase de Rui Barbosa para a gente refletir. A representante legal do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xerambim, Sindsec, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3 do seu Estatuto Social, convoca os servidores ativos, aposentados e pensionistas para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2025, às 7h30, em primeira convocação, ou observando o número de presentes em segunda convocação, às 8h, presencialmente, no auditório do Sindsec, situado na rua Dias Ferreira, 103, Centro, Xeramobim, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1. Aprovação da campanha salarial 2026. 2. Propostas do PPA para 2026-2029. 3. Atualização cadastral. 4. Precatório do Fundef. 5. Homenagem ao Dia dos Servidor e da Servidora Público. 6. Sorteio de brindes. E 7. Assuntos gerais. Quixeramobim, Ceará, 14 de novembro de 2025. Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do Sindsec. Gente, aqui está o nosso edital de convocação. Esta assembleia, eu já vinha convidando vocês, né, desde antes de publicar o edital, então já tem muita gente sabendo, né, que a gente fez uma comemoração unificada do Dia do Servidor com a Assembleia do dia 29. Além da comemoração do Dia do Servidor, a gente tem muitas liberações a ser feitas, né? Coisas importantes como a campanha salarial de 2026. E mais os encaminhamentos, né, que a gente esteve fazendo sobre esses dias. Então, você que é filiado, que é filiada, você está convocado e a sua presença é de fundamental importância. Lembre-se sempre que nós somos mais fortes quando estamos unidos, quando estamos juntos e juntas, né, para fazer o cordão da representatividade, né? Porque o sindicato, ele é representante. Quando eu li lá no início, é a representante legal do Sindsec. A representante legal do Sindsec é a representante legal de todos vocês. Agora, a representatividade é a presença de cada um quem faz.
é a presença de cada um quando é convocado, quando é chamado para uma reunião, para uma assembleia, para um movimento, para uma reivindicação, para as atividades que o sindicato desenvolve e precisa da presença dos filiados, né? É a representatividade, é a obrigação de cada um. É o dever de cada um para fortalecer a luta, e quanto mais gente junta numa assembleia, mais força tem essa assembleia. A gente demonstra força quando a gente está junto. É quando aquele responsável pela representatividade, que é o servidor filiado, está junto daquele que é o representante legal, que é justamente a diretoria eleita do Sindicec. Então, esperamos vocês lá no próximo dia 29, a partir das 7h30, lá no auditório do Sindicec, para a nossa Assembleia Geral. Temos agora a participação do nosso companheiro Valíris, que traz informações sobre o precatório do Fundef. Bom dia, Águida Moreno, aqui das técnicas, ouvintes, internautas, servidores e servidoras. Conforme a Águida anunciou, vamos fazer aqui um resumo do que nós abordamos na última assembleia realizada no Sindicec, convocado para esta finalidade, que era justamente avaliar os entraves do pagamento da segunda parcela do precatório do Fundef, realizada no auditório do Sindicec no último dia 19. Então, vamos iniciar com o valor do precatório do Fundef de Quixeramobim. R$ 100.677.010,64. Este era o valor do precatório. Ocorre que no dia 21 de dezembro de 2022, sem uma discussão com a categoria, sem ouvir o Sindicec, o Executivo Municipal mandou um projeto de lei que depois de aprovado passou a ser Lei número 3.176 de 2022, que fazia um acordo entre o município e a União, né? Abrindo mão de parte de cobrar futuramente esse direito, né? Então, deste valor, a Prefeitura acordou com a União de receber apenas R$ 48.190.207,94. E isso em 3 parcelas. A primeira parcela de 40% e a segunda e terceira de 30%. Ocorre que a Prefeitura abriu mão de R$ 52.486.802,70 sem nos consultar. E nós estamos cobrando na Justiça, que todos sabem, os 60% deste valor, ou seja, estamos cobrando 31 milhões, que é nosso. Fizeram acordo, abriram mão sem nos consultar e sem nos ouvir. E nós estamos brigando na Justiça para cobrar este valor. Então, outro ponto, contratação do Dr. Valdeci Alves. Conforme foram aprovados em assembleias anteriores a dezembro de 2022, de contratar o Dr. Valdeci, né, porque alguém pode parecer que foi fácil a primeira parcela, mas não foi fácil, né? O Dr. Valdeci precisou ir 2 vezes a Brasília, várias audiências, assembleia. Então, a categoria decidiu contratá-lo, né? Onde o servidor ia pagar 10% quem não é filiado ao Sindicec pagar 15%. Alguém pergunta, mas como é que pode? Eu já pago ao sindicato, tal. Veja bem, o contrato com o Dr. Valdeci era 2 salários mínimos. E no contrato excluía as verbas indenizatórias. Tá certo? Então, tipo FGTS, precatório, tudo estava de fora. Isso daí é a questão do acordo. Aí alguém vai dizer, mas município fulano de tal, não houve esse pagamento e tal. Bom, você tem que ver primeiro como é o contrato. Por exemplo, nós temos sindicato por aí que o advogado não cobrou, mas o sindicato mensalmente paga de 8 a 10 salários mínimos para esse advogado. Então, depende de cada contrato. Então, isso foi acordado em assembleia.
o pagamento. Aí nós temos aqui o pagamento da primeira parcela, que aconteceu no dia 11 de julho de 2024. Era R$ 17.802.479,50 e destes 50%, aliás, 60% era a nossa parte, ou seja, R$ 10.681.481,75. Isso aí foi pago no dia 11 de julho de 2024, ou seja, a primeira parcela que correspondia a 40%. Então, no acordo que foi feito, dizia que a partir de agosto de 2025 seria liberada a segunda parcela e no mesmo período de 2026 seria liberada a terceira parcela. E a parte da União cumpriu. Ou seja, no dia 8 de agosto do ano em curso, já estava depositado em conta judicial o valor de R$ 14.422.227,64. O escritório João Azevedo Sociedade de Advogados peticionou no dia 11 de agosto, peticionou solicitando desbloqueio e levantamento de crédito. O que significa isso? Que este valor de 14 milhões ele vai ser reajustado. Né? Por isso que eu não estou colocando exato os 60% deste valor. Isso no dia 11 de agosto. E somente no dia 23 de outubro, o mesmo escritório peticiona pedido de expedição de alvará. Porque são dois passos distintos. Primeiro, solicita desbloqueio, levantamento de crédito. Seguida, solicita a expedição do alvará para que o dinheiro que até então permanece ainda em conta judicial, vá para duas contas específicas da prefeitura. Aí começa o entrave. Né? Por quê? Porque no dia 3 de novembro, decisão da Justiça Federal da 5ª Região suspende a liberação do dinheiro da segunda parcela do precatório do Fundef. Né? Aí quem foi que fez isso? Né? Porque, assim, hoje, né, tem a questão da pós-verdade, a guerra de narrações e tal. O que a gente vai colocar aqui é de fato o que ocorreu. Ou seja, as bancas contratadas pela administração, na época do senhor Edmilson Júnior, uma banca de advogados Monteiro e Monteiro, que no ano de 2022, 2024, por ocasião da primeira parcela, também ele entrou com recurso para pedir o bloqueio. Passou uns meses bloqueado, suspenso, mas perdeu na 7ª vara aqui em Fortaleza. Então o pagamento foi feito. E agora, essa banca contratada, ela recorreu em segunda instância, que é justamente no TRF5 de Recife. E lá está hoje suspenso. Portanto, nós temos aqui um documento que prova que o dinheiro ainda permanece em conta judicial. Aguardando o quê? Aguardando uma decisão, porque o juiz já ouviu as partes, no caso, ouviu a União, ouviu o município, e agora aí ele suspendeu o pagamento para decidir essa questão do pagamento dos honorários advocatícios. Vale ressaltar que das bancas contratadas pela administração municipal de Quixeramobim, certo? Aí, nisso, né, cabe uma reflexão, né? Secretaria de Educação e Procuradoria-Geral do município, né? É uma falta de sintonia nunca antes vista. A Secretaria de Educação soltou um cronograma de pagamento sem combinar, pelo visto, com a Procuradoria-Geral. Né? Porque houve a primeira prorrogação, que estava prevista para pagar no final do mês de outubro, que quando soltou esse calendário nós achávamos um absurdo. Absurdo por quê? Porque eu sou servidor do Estado. E na Assembleia, quando eu perguntei quem tinha recebido precatório, cerca de umas 5 pessoas da Assembleia levantaram a mão. O Estado pagou este ano, viu, Águeda, a 4ª parcela. E quando o dinheiro caiu na conta com 30 dias, todo mundo recebeu. E não teve essa questão de refazer todos os cadastramentos, de fazer isso e aquilo. Não.
exceto para aqueles casos que o titular havia falecido, né? Aí tem uma pequena mudança na programação, né? Mas o restante, todos receberam com 30 dias depois. E Quixeramobim, né? Até hoje, né? Ainda ninguém recebeu ainda. Então, aí de uma hora para outra, a secretaria solta o comunicado suspendendo o cronograma, né? Então, aí foi que logo em seguida eu vou passar para a Águida, onde ela vai fazer o fechamento dos encaminhamentos que foram aprovados em assembleia. Então, e uma letargia, né? Porque se o senhor Carlos Monteiro, procurador-geral do município de Quixeramobim, tivesse tido 50% do empenho que ele teve à época no processo para demitir os 340 concursados, vou repetir, se ele tivesse tido o mesmo empenho da equipe dele para demitir os 340 concursados, eu digo só 50%. Esse dinheiro hoje já estava na conta dos servidores há muito tempo. Então, isso é que a gente apresentou, que foi feita uma apresentação e depois foi feita uma reflexão e em seguida os encaminhamentos. E para finalizar, só esclarecendo, o doutor Valdeci Alves não é mais assessor jurídico do SIDSEC, certo? Ele decidiu, né, justamente pelo fato de algumas pessoas não ter pago a ele os 10% ou 15% devido. Eu paguei, a Águida pagou, o Júnior pagou, muitas pessoas pagaram, né? Mas muitas pessoas que pagaram não totalizou nem sequer 50%. Então, por isso foi que ele resolveu deixar a assessoria jurídica do SINSEC. E, segundo esclarecimento, o dinheiro da segunda parcela ainda está em conta judicial. Ok? Então, com isso, eu agradeço a participação e concluo essa primeira parte. Desejando a todos um feliz, né, final de semana e passando a palavra aqui para a Águida. Podemos ir. Obrigada, Valíris. Eu espero que tenha ficado muito bem explicadinho para vocês. Lembro a vocês, assim, que o doutor Valdeci, ele não é mais o assessor jurídico do SINDISEC, mas ele continua sendo advogado lá dentro do processo de precatório. Inclusive, a gente ainda continua devendo a ele a parcela, né, que foi aprovada para ele ser contratado para este serviço. Então, dos encaminhamentos da Assembleia, pessoal, a gente aprovou o seguinte, que eu faria uma ligação para o prefeito, para pedir uma audiência, que ele receba, né, uma comissão dos beneficiários desse precatório. E caso eu não conseguisse falar com ele, a gente iria pedir lá na tribuna, que a gente foi ocupar a tribuna no mesmo dia, né? Que o presidente da Câmara fizesse uma ponte, né? Para conseguir essa audiência. Então, eu não consegui falar com o prefeito naquele dia, antes de ir para a Câmara. Então, como a gente foi para a tribuna, lá na tribuna fiz a solicitação ao presidente da Câmara, que se comprometeu a fazer essa ponte, né? Inclusive, a gente ficou esperando resposta até o final da sessão de quarta-feira. E quando terminou a sessão, ele disse que já tinha mandado mensagem para o prefeito e o prefeito já tinha marcado com ele para hoje, sexta-feira. Então, hoje, antes de gravar agora o programa, eu liguei para o presidente da Câmara, vereador Igor Martins, e ele me falou que vai estar com o prefeito às 17 horas e liga para mim quando estiver com o prefeito. Então, quando eu estava gravando o programa, eu estava aguardando essa ligação, né? Agora, isso já deve ter acontecido. Mas a gente vai falar o resultado, né, dessa ponte, né? A gente fala para vocês, não no próximo programa, mas no máximo até segunda-feira a gente coloca alguma novidade que tiver, tá bom?
E então, pessoal, a gente também esteve nesta quarta-feira, dia 19, lá na Câmara Municipal, levando as nossas propostas para o plano plurianual, né, da Prefeitura, levando as solicitações, né, que a gente realizou juntamente com as nossas reuniões de servidores, né, os encaminhamentos, para uma política de revisão geral anual, né, dos nossos salários, o reajuste da remuneração de todos os servidores, plano de cargo e carreira, remuneração para todos os servidores e servidoras, com o objetivo de promover o fortalecimento de ações que efetivamente corroboram com a valorização dos servidores e servidoras públicas do município de Quixeramobim, aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência do município, o QUIPREV, né? Na síntese das proposições dos servidores, né, a prefeitura já tem lá no PPA, né, a valorização dos servidores públicos nos respectivos termos propostos no plano plurianual participativo 2026-2029 de Quixeramobim, Ceará, consoante os objetivos síntese do governo, eixo 1, desenvolvimento institucional e governança municipal, objetivo estratégico, investir na modernização administrativa e valorização do servidor público, visando uma melhor prestação de serviço à população. Então, isso aqui é o que a prefeitura já havia colocado lá no plano dela. E as nossas propostas, né, a gente levou já a proposição de ações concretas para efetivamente dinamizar a proposta que a prefeitura já tem e que ela aconteça, né, de modo efetivo. Então, as nossas propostas: concurso público com vagas suficientes para atender às demandas do município, né, a proposta 1. 2. Calendário oficial de pagamento para todos os servidores ativos e inativos. 3. Adicional de insalubridade e periculosidade, observando a função do servidor e da servidora. 4. Equiparação salarial para servidores de nível superior. 5. Equiparação salarial de acordo com a normatização federal de cada categoria, como, por exemplo, tradutor e intérprete de Libras, né, entre outros. 6. Regularizar e implementar vale alimentação diária e ajuda de deslocamento para servidores e servidoras no município, no exercício de suas funções quando se deslocar dentro do município, fora do seu domicílio. E propostas específicas para a educação, né? Ampliação definitiva de carga horária dos professores para 40 horas. Realização de concurso público para professores com carga horária de 40 horas, implantação de férias de 45 dias para os profissionais do magistério. Para a saúde, ampliação definitiva dos servidores da saúde, né? E 2, a ampliação do piso, a implantação do piso salarial da enfermagem. E para os aposentados e pensionistas, a paridade salarial para professores aposentados, né, e pensionistas. E 2, o reajuste salarial anualmente para todos os aposentados e pensionistas. A gente levou, né, todas as nossas propostas com um requerimento para a Câmara, né? A gente fez a fundamentação e aqui o nosso requerimento, que a Câmara reconheça e aprove por votação as presentes propostas para emendar a proposta de PPA, incluindo as presentes demandas, né? E que o município sancione o PPA com a integralidade das emendas propostas e aprovadas em votação pelo Poder Legislativo. E em caso de veto, que seja fundamentada as razões da rejeição de todas as proposições à emenda do PPA. Então, isso foi aprovado lá na Câmara e enviado para a Prefeitura, né, colocar lá no texto do projeto do plano plurianual, que será votado na próxima sessão e na sessão do dia 4 de dezembro.
Agora o nosso tempo acabou, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Uma boa tarde, bom final de semana. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores.